Olá galera, tudo bem? Aqui quem fala é Rodrigo Lima, no canal Na Trincheira das Ideias. Eu peço que você curta o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no canal, deixe seu comentário para que a gente possa atingir cada vez mais e mais pessoas. No vídeo de hoje eu vou abordar a questão relacionada ao Manifesto do Partido Comunista, o Manifesto Comunista escrito por Marx e Engels, trazendo alguns elementos para ler o manifesto, para orientar uma leitura, principalmente para aquelas pessoas que estão tendo um primeiro contato com a obra, que estão tendo uma primeira aproximação com esse clássico, um dos livros mais publicados e mais lidos aí na história da humanidade e que tem um impacto muito significativo no século XIX, século XX e também, obviamente, que na atualidade, no século XXI, segue uma obra muito atual, uma obra vigente. E para isso eu vou tomar como referência esse livro aqui, Curso Livre de Marx e Engels, da editora Boitempo, e baseado no texto do José Paulo Neto, que é intitulado Manifesto Comunista, Limites e Grandeza Teórico-Política. Inclusive, o título desse vídeo, Para Ler o Manifesto, é inspirado num próprio texto do José Paulo Neto, uma homenagem ao José Paulo, grande teórico marxista brasileiro, que traz elementos muito importantes para a gente entender o contexto, entender a importância, a relevância do manifesto e as suas principais características. Bom, primeira coisa interessante para a gente começar essa conversa é trazer exatamente o contexto, o contexto histórico no qual o texto foi produzido. Primeiro, entender, o manifesto foi impresso pela primeira vez em fevereiro, final de fevereiro de 1848. Há um filme muito interessante que mostra bem o contexto pré-publicação do manifesto na sua primeira versão, que é O Jovem Karl Marx. Um filme que teve bastante repercussão nos últimos anos e que retrata muito bem o encontro entre o Marx e o Engels, como eles foram desenvolvendo a amizade, as discussões políticas que eles foram travando para resultar. E o filme acaba exatamente no momento ali prévio à impressão dessa obra. O Karl Marx, tinha 29 anos quando da primeira impressão do manifesto. O Engels tinha 27 anos, então eram jovens, muito jovens os dois, mas que já tinham um acúmulo político, um acúmulo teórico incrível, tanto das suas vivências, o contato com a classe operária europeia, mas também de leituras, de produção. Quando eles publicam o manifesto do Partido Comunista, em 1848, eles já tinham escrito conjuntamente outras duas obras importantes, A Sagrada Família e a Ideologia Alemã. Eles se conheceram em 1844. Então, nesse período inicial, a amizade deles foi até a morte do Marx, em 1883, foi uma amizade que durou um período extenso. O Engels depois, inclusive, organizou os textos que ficaram do Marx, então foi uma relação que durou um período muito extenso e que tem uma produção teórica gigantesca. Então o manifesto é publicado nesse momento e a questão interessante é o quê? Qual é o contexto que está colocado na Europa? A gente tem entre o final do século XVIII e início do século XIX, essa primeira metade do século XIX, a consolidação do capitalismo industrial no continente europeu, principalmente na Inglaterra, nos Países Baixos, na França, já numa transição, ainda que numa outra forma de organização, na Alemanha também. Então esse processo vai se constituindo, em outros países obviamente, mas vai se constituindo no cenário europeu, formando essa hegemonia burguesa, então as revoluções burguesas, obviamente que hegemonizadas pela burguesia, reforçam o poder da burguesia, constituem o poder da burguesia enquanto classe dominante, mas também a consolidação e a organização da classe operária, do proletariado. E é esse ator histórico que vai ser o foco principal da militância política mesmo, porque isso é um fator interessante da produção do Marx e Engels. A militância, eles não eram teóricos apenas de gabinete ou teóricos acadêmicos, que o Marx não seguiu a carreira acadêmica como ele pretendia inicialmente. O Engels
muito menos. Então eles tinham essa relação direta, esse contato direto com a classe trabalhadora. Então, nesse contexto de conflito, de contradições na Europa, a classe operária foi criando as suas formas de organização, de luta, sindicatos, organizações, muitas delas clandestinas também, para lutar contra o poder do capital. E uma dessas organizações é a chamada Liga dos Justos, que foi criada em 1843, né, por imigrantes alemães que viviam na França, mas essa liga vai se expandindo, vai ganhando adeptos em outros países e atuava de forma clandestina. E em 1847, a liga passa por uma reformulação, por um congresso de reformulação. Esse congresso se dá entre novembro e dezembro de 1847, e nesse congresso o Marx e o Engels participam, já sendo recrutados por esse grupo, né, já num processo de militância dentro desse contexto dessa organização. Então, eles criam a Liga dos Comunistas, o Congresso muda o nome de Liga dos Justos para Liga dos Comunistas. O Congresso também delibera por um programa político, né, que é um panfleto, na verdade, um panfleto que é o manifesto do Partido Comunista, ou seja, o manifesto ele é uma expressão de uma discussão prévia dentro do Congresso que Marx e Engels ficaram incumbidos da tarefa de escrever, né, e organizar, né, as discussões que foram feitas naquele processo coletivo. Então, o Marx e o Engels já aí nesse processo tinham uma tarefa partidária, uma tarefa política que eles, né, levaram aí de forma brilhante com a publicação do manifesto. E uma coisa interessante, o manifesto ele é lançado em fevereiro de 1848. É o mesmo mês, no mesmo período, em que explode uma revolta popular em Paris, né, que tem o epicentro na França, e que depois se expande para outros países europeus, que vai ser denominado, entre 1848 e 1849, da chamada Primavera dos Povos. E a Primavera dos Povos, José Paulo Neto reforça muito isso, né, nas suas abordagens, é um evento histórico fundamental, porque ali é um primeiro momento onde a classe trabalhadora, o proletariado se apresenta de forma aberta, de forma clara, né, como classe para si, autoconsciente da plataforma e do programa político que ela estava ensejando, já deslocada das pautas, né, já descolada das pautas da burguesia, ou como em outros momentos históricos, quando ela vinha rebocada por pautas que não eram suas. E aí tem um elemento importante. O manifesto não influenciou a Primavera dos Povos diretamente, porque foi lançado, né, não teve tempo de repercutir, de circular, para ter esse impacto. Mas tanto o manifesto quanto a Primavera dos Povos, elas refletem a emergência exatamente desse ator político novo, o proletariado, né? Então, combina-se aí então o que o Zé Paulo Neto chama dessa expressão do proletariado enquanto força política no plano teórico, ideológico com o manifesto, e no plano político e prático com as lutas sociais que foram desencadeadas pela Primavera dos Povos, né? Enfim, que se expandiram por toda a Europa. O manifesto, então, como é que a gente entende o texto? O manifesto é dividido em 4 capítulos, onde Marx e Engels vão entender essa sociedade capitalista burguesa, vão, né, entender, identificar ela, caracterizar ela, vão apresentar o programa do partido, né, da Liga dos Comunistas, e vão diferenciar, né, vão fazer ali uma diferenciação com outras organizações, com outras organizações que representavam os trabalhadores, mostrando a diferença, né, entre a Liga dos Comunistas e as demais. E o José Paulo Neto traz 4 elementos muito interessantes de inovação, né, que trazem um impacto dessa obra naquele momento histórico e para além, né, da sua publicação, porque é um documento que vem até os dias de hoje, né, que expressa ainda uma força política, né, de análise, de compreensão da realidade do capitalismo muito interessante e vigente. Quais são os 4 grandes elementos de inovação que o Zé Paulo Neto identifica? O primeiro é colocar a luta de classes como a força motriz da dinâmica sociopolítica da sociabilidade capitalista, da sociedade capitalista. Então isso é uma mudança importante na leitura e na análise, né, do processo de constituição do capitalismo. Então, a luta de classes, e aí identificando burguesia versus proletariado como as duas classes antagônicas no sistema capitalista, é o motor, né, o motor da história, e dentro do capitalismo
esse é o contexto que se coloca entre essas duas classes que já foram citadas. O segundo ponto importante, o manifesto é uma ruptura, não é, com o chamado socialismo utópico para o socialismo científico. Ou seja, a partir desse documento e a partir das contribuições de Marx e Engels, o socialismo ele passa a tomar a realidade concreta e pensar possibilidades, pensar alternativas de superação do capital a partir dessa realidade concreta. E não mais como um sonho, como uma ilusão, como algo que era irrealizável. Então isso é uma outra ruptura importante que o documento vai trazer. A terceira é colocar o papel ativo e criador dos sujeitos sociais concretos, fugindo de uma lógica positivista, determinista, de progresso da história, como se as coisas automaticamente fossem acontecer, como se o socialismo fosse algo que seria atingido sem nenhum problema, e não. Marx e Engels trazem essa dinâmica para dentro do texto, colocando o ator político, o proletariado, nessa perspectiva histórica, né, como sujeito histórico. E a quarta grande inovação é o internacionalismo proletário, né, a grande frase, né, de proletários de todo mundo univos, né, expressa, né, de forma bem sintética essa dimensão que o Marx e o Engels trazem para sua obra em relação ao internacionalismo, já vendo que o capital havia se internacionalizado e que era importante essa luta ser internacional também. Bom, qual é a atualidade do manifesto, então, na leitura do Zé Paulo Neto? Primeiro que ele conseguiu captar e compreender de forma exemplar as tendências estruturais da sociedade capitalista. E essas tendências estruturais, essas dinâmicas estruturais do capitalismo seguem presentes em grande medida. Claro que houve, né, por exemplo, o proletariado da época de Marx modificou-se muito em relação ao proletariado moderno, e isso implica em estudo, em análise. É importante que o documento seja tomado como um guia, né, de estudo, e não um dogma, né, não como um texto canônico que é um princípio quase que religioso. Não, não é isso, muito longe disso. Marx e Engels, inclusive, revisaram o manifesto, fizeram algumas leituras, né, já nas suas idades mais avançadas, analisando e destacando alguns tópicos aos quais eles já viam algum desacordo. Mas na questão central do texto, os elementos centrais do texto de análise do capitalismo seguem muito vigentes e muito importantes. Outra questão é que é um texto fundamental para a gente compreender o mundo de hoje, o capitalismo de hoje e as possibilidades de superação do capitalismo hoje. Então, o manifesto segue com essa vigência e segue com essa atualidade. E, por fim, ele coloca, né, o Zé Paulo Neto também coloca nesse texto que eu tomei como referência, que é preciso partir dele, partir do manifesto, mas para ir além dele, né? É importante analisar o manifesto e buscar respostas novas dentro do contexto atual que nós vivemos, né, no contexto desse capitalismo já do século XXI. E para finalizar, o Zé Paulo Neto chama a atenção do viés humanista do documento. Né? Marx e Engels com esse viés humanista de apostar no proletariado fabril, extremamente pauperizado, extremamente explorado lá no início do século XIX, como grande ator da emancipação humana, como grande protagonista para a emancipação humana. E aí eu vou concluir com um trecho aqui do texto do Zé Paulo, que fica como uma indicação, com a seguinte citação, na página 72. Deixei intencionalmente de lado o humanismo dos dois pensadores, que faz com que a alternativa comunista para ambos seja a possibilidade de concretizar a liberdade. No entanto, não se pode finalizar um tratamento do manifesto, mesmo sumário, como o que apresentei aqui, sem registrar que o objetivo da Revolução Comunista é, conforme o documento de 1848, suprimir a velha sociedade burguesa, com as suas classes e antagonismos de classes, para substituí-la por uma associação na qual o livre desenvolvimento de cada um é a condição para o livre desenvolvimento de todos. Então, galera, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Fica a dica do livro do texto do Zé Paulo, né, nessa coletânea de textos aqui da Boitempo. E vamos aí nos encontrar em próximos vídeos, em próximas conversas.